Conta-me aqui um pouco, quem é que tu és e o que é que fazes e o que é que te motivou a procurares, um serviço como este. Ok, então, eu chamo-me Inês Lapa, sou maquilhadora profissional e tenho uma vida louca de freelancer, como qualquer freelancer em Portugal e empreendedora, e especialmente na área da beleza. Tenho semanas muito movimentadas e às vezes horários extremamente loucos de mais de 12 horas de trabalho. Comecei a perceber que eu já treinava antes, não com consistência, mas comecei a perceber que precisava de ter um acompanhamento mais personalizado que me ajudaria com o meu ritmo de vida e com a forma como eu posso treinar, com a disponibilidade que eu tenho, de ter um acompanhamento mais personalizado. Os meus grandes desafios era lidar com as flutuações de trabalho, porque ou dava tudo quando não tinha muito trabalho fora, e depois não dava nada quando tinha muito trabalho fora. E aquilo que eu procurei sempre, e foi por isso que eu também fui procurar o vosso acompanhamento, era eu conseguir ter um equilíbrio Hum. entre as semanas mais tranquilas e as semanas mais de trabalho. Ou seja, ser um bocadinho mais linear e fazer com que eu não me perdesse no caminho, porque o que acabava por acontecer é que a consistência acabava por ficar perdida no caminho e eu voltava tudo para trás e vinha o síndrome do impostor e vinha o síndrome de não ser suficiente. E depois lá andava eu outra vez naquela espiral assim, meio de loop, meio negativa. E realmente com o vosso acompanhamento as coisas começaram a ter um trilho, comecei a perceber, tipo, ok, não vou cobrar nem 8 nem 80 e tentar arranjar aqui o caminho do meio e foi o mais importante. E certamente também tinhas, antes de entrar, também tinhas aqui algumas dúvidas, alguns receios. Quais é que eram aqui as tuas maiores dúvidas? Então, olha, maiores dúvidas na área de física era se eu conseguiria ir progredindo ao meu ritmo em termos de peso e de cargas, com algumas questões que eu tenho em termos do joelho e isso. Tinha algum receio de fazer alguns exercícios e com o acompanhamento do Filipe fui começando a deixar de ter esse receio, porque lá está, é um acompanhamento muito personalizado e nós conseguimos perceber o que é que está por trás dos exercícios. Não é só, olha, faz este exercício porque é bom para. Não, dá uma história completa. Acho que mergulhamos muito nessa aprendizagem. Com a parte da nutrição, super importante porque também porque eu perdia muito nessa parte com as minhas fomes emocionais e tinha muita parte de ansiedade e a Beatriz ajudou-me bastante também a perceber que, ok, não é tudo um bicho-papão e não temos que cortar tudo e mais alguma coisa, fazer uma reestruturação alimentar com aquilo que eu gosto e quando é para fazer assim, às vezes pronto, alguma besteirazinha ser só assim de vez em quando e está tudo ok e não, depois não ficar a, a Aquela chicotear-me culpa. a dizer que não vou poder fazer mais. Então, encontrei uma equipa multidisciplinar muito interessante, que eu não estava nada habituada, de três pessoas a comunicarem muito bem uns entre outros, e isso nota-se que têm que têm mesmo uma relação profissional muito, muito fixe e que cada um de nós, que é uma das pessoas que são acompanhadas, tem um acompanhamento super personalizado para nós, para a nossa necessidade. Encontrei três profissionais incríveis que vou guardar para sempre no meu coraçãozinho e vou continuar a seguir o trabalho, mas acima de tudo, pessoas que não nos dão, que não nos dizem a fórmula mágica não há fórmulas mágicas. Não há. É como eu digo na maquilhagem, que também não existem. É realmente sermos ouvidos e termos alguém de fora, às vezes, a ajudar-nos a desconstruir as crenças que nós temos e a olhar para os nossos pontos de dor, digamos, de uma outra perspectiva para que os consigamos possivelmente resolver, ultrapassar e seguir em frente. E isso foi o que eu encontrei. Quais é que foram aqui as mudanças positivas que tu tiveste, não só em termos físicas, mas também de outras, por exemplo, mentais e Olha, sociais? dormir melhor, isso tem Boa. muito a ver com o treino. Claro que em termos físicos, em termos de treino, estou com mais força, estou com mais resistência também. A consistência, porque tenho-me mantido consistente todas as semanas a ir treinar, e isso para mim é um goal muito importante. A consistência para mim é mesmo muito importante.
E lá está, perceber que tudo é passinho a passinho, não é? E não é tipo, eu quero atingir aquela grande meta. E se eu não atingir aquela grande meta no dia a seguir, já está tudo. Não, tem que ser passinho a passinho que vai-se construindo. Em termos emocionais, tem-me ajudado bastante a relativizar alguns pontos de ansiedade e a perceber que se eu conseguir ficar mais presente no momento e mais relaxada, consigo programar melhor não só a minha parte de treino, como a minha parte profissional, sendo empreendedora por vezes é um bocadinho desgastante emocionalmente e fisicamente, e então o vosso acompanhamento ajudou-me nestas áreas todas a conseguir ter maior equilíbrio. Muito fixe. Então, acreditas aqui que este investimento valeu a pena? Sim, valeu a pena, bastante. Boa. E recomendarias? Recomendaria a 100%, especialmente porque não é um acompanhamento para todas as mulheres, é um acompanhamento para um nicho muito específico de mulheres. Eu acho que isso é muito interessante e foi por aí que eu também fui, quando vos fui procurar, porque não há cá aquelas fórmulas milagrosas e nem é tudo igual para toda a gente. E na verdade, nós sabemos que a partir dos 30 o nosso corpo começa a mudar bastante. Portanto, é também saber lidar com isso, saber lidar com as hormonas. E eu acho que é mesmo, mesmo, mesmo importante. Não me arrependo nada de ter feito investimento, porque na verdade investi na minha saúde e na minha prevenção.